Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MedStart. Hoje a gente trouxe um convidado muito especial, Dr. Balduino Nóbrega. Ele que é fundador e coordenador da residência médica do Hospital Getúlio Vargas. Ele é cirurgião gastroenterologista do aparelho digestivo e a gente vai falar de um tema aqui muito importante, muito relevante, que é abdômen agudo. Vamos falar de abdômen agudo clínico, abdômen agudo cirúrgico. Ele vai trazer aqui alguns temas, alguns casos de toda a carreira dele também, que tem muita experiência no assunto. E aí, Balduino, como é que o pessoal faz? Primeiro, como é que o pessoal faz para te encontrar aí nas redes sociais? Onde é que o senhor trabalha? O senhor trabalha também no particular? Fale um pouco da sua. Isso, eu trabalho no público, no privado, trabalho no hospital, minha rede privada toda é o Hospital Esperança, o consultório é lá. Meu Instagram é Balduino, underline 9JR. E todo meu nicho privado é no Hospital Esperança. No consultório, com mais cirurgias, eu basicamente só opero lá. E meu nome é Paulo Roberto, eu sou médico também. E você me encontra na rede social, Paulo Wolfenson. Então vamos começar um pouco, para quebrar o gelo, vamos falar um pouco de algum caso, Balduino, que te marcou relacionado ao abdômen agudo, de algum paciente aí que o senhor teve algum aprendizado importante. Fala aí para nossos ouvintes. De quase 28 anos de formado, a gente já tem muitos casos interessantes. Sempre alguns marcam de forma mais até de lição, né, o resto da vida. Então, tem uma jovem de 15 anos, faz mais ou menos 15 a 16 anos, uma jovem de 16 anos de idade, que teve um quadro de infecção urinária, foi para emergência, no hospital privado aqui em Recife. E aí ela chegou com um quadro aparentemente de uma infecção urinária. Sumário infeccioso, estava bem estável, não tinha sinais de toxemia, nem infecção sistêmica, e aí foi tratada como tal, infecção urinária. E ela foi, 2 dias depois ela voltou de novo com dor, persistindo com dor, não havia uma melhora clínica, nem do ponto de vista, né, da questão urinária, das queixas, como do ponto de vista sistêmico. Começou porque era o estado geral, e ela retornou na terceira vez. Aí voltou a segunda vez, medicou, voltou, na terceira vez ela veio um quadro importante do ponto de vista de infecção sistêmica. E aí ficou naquela discussão o que que era, se era infecção resistente, se era outro diagnóstico, enfim. Ela foi internada e eu fui avaliar essa paciente. Em princípio, internaram como se fosse infecção urinária resistente, que é muito frequente nesses pacientes jovens, às vezes, começam antibiótico e quando você faz a cultura, enfim, acaba sendo uma bactéria mais resistente, você tem que internar para fazer medicação injetável. Só que chamou a atenção que ela deu 3 vezes na emergência, tomou antibiótico, começou um antibiótico internada e com 24 horas não havia uma melhora importante do quadro. Foi que eu fui acionado, fui examinar a paciente e chamar a atenção, realmente ela estava bastante hipoxemiada, taquicárdica, né, com uma resposta bem aparente de infecção sistêmica. E aí a gente fez um exame de imagem, que até então não tinha sido feito, e focaram muito na questão da infecção urinária, até porque o sumário era infeccioso. Aí eu chamo a atenção para esse contexto aí, que isso é uma coisa que acontece com uma certa frequência nas emergências, de você tratar achando que é uma coisa, e às vezes a evolução não é satisfatória. Então você tem que rever o que você está fazendo, né? E aí o exame de imagem, uma tomografia mostrou um borramento próximo do rim, reto peritoneal, e não ficou claro ali se era infecção urinária realmente com abscesso, com complicação com abscesso perirenal, se podia ser eventualmente alguma coisa ali em reto peritônio, porque era perto ali do apêndice. E aí, então, assim, pela evolução do quadro, a gente optou por fazer uma laparoscopia e realmente era um abscesso reto peritoneal secundário, apendicite perfurada, bloqueada. E essa paciente ficou na UTI, saiu da sala entubada, manipulou o foco infeccioso, ela ficou bastante grave. Inclusive, eu reoperei ela por laparoscopia novamente. 72 horas depois, ela vai, ela é jovem, né? Do ponto de vista clínico, ela aguentou a gravidade e evoluiu de forma satisfatória. Mas, assim, chama atenção isso aí, aquela situação que infecção urinária é muito comum. Você chegar na emergência, tratar e você fica bem. 24, 48 horas de antibiótico é para estar bem. Não está bem, ou foi o que aconteceu, reavaliar, Acho ou que é a a falta infecção. pensar num diagnóstico diferencial, né? Dos Isso, porque médicos. foca muito na questão do sumário, né? Você tem ali uma infecção reto-peritoneal perto do ureter ou perto da bexiga, é comum você ter traumação bacteriana, você tem um sumário urinário infeccioso, e não Uhum. necessariamente Até uma pode não apendicite ter. também, às vezes, pode ocasionar também uma. Isso, mas eu não quero chegar. Você tem um apêndice perto ali da bexiga, do ureter, você pode provocar.
Isso era o caso, ela tinha um sumário infeccioso como se fosse uma urinária, e na verdade eram bactérias do trato intestinal do secundário à apendicite. Uhum. E aí, por isso, a razão dela não melhorar. Talvez um exame físico, se tivesse sido bem feito ali na região, poderia também Pois é, pensar nesse diagnóstico, né? na verdade a história clínica dela foi um pouco confuso, eu já peguei depois, mas o fato é, quando a apêndice é muito traiçoeiro por isso, porque tem muitas manifestações diferentes, tá, de Uhum. formas diferentes, onde você tem, ele pode ficar na pele, ele pode ficar subhepático, ele pode ficar retroperitoneal, retocecal, subseroso, então são várias apresentações, e cada apresentação dessa da apendicite tem uma manifestação clínica e exame físico diferentes. Então, acho que a questão do filho, você suspeitar, ó, não está indo bem, vamos abrir o leque, vamos rever, pedir exame de imagem, né, discutir com a radiologia, isso é uma coisa importante, até porque isso, de uma forma geral, é muito importante você trazer aí uma equipe multidisciplinar, o clínico, o cirurgião, o radiologista, é importante no desfecho da paciente. Nesse caso, o senhor, se fosse o senhor, o médico ali que atendeu ela, a paciente se suspeitou de infecção urinária, ela não melhorou, que exame de imagem, assim, o senhor seria o primeiro a pedir? Qual seria o exame de imagem? Bom, do ponto de vista, é como eu falei no começo, infecção urinária, de forma geral, você começou no antibiótico, assim, 48 horas o paciente está bem melhor, Uhum. isso de uma forma geral. Então, o paciente não melhorou. Então, vamos lá. O que pode acontecer se ela não melhorou? Ou não é infecção urinária, ou tem alguma coisa obstrutiva, tipo um cálculo, a infecção foi secundária a um cálculo renal e aí havia persistência da dor, ou eventualmente uma infecção urinária efetivamente com bactéria resistente. Então, na verdade, nessas duas situações contextuais, de ser um apendicite, ou seja, outro diagnóstico do cálculo, o exame de imagem é fundamental. Uma tomografia sem contraste, ela vê muito bem isso. Com certeza. Aí você fala, não, mas vai para a tomografia e não ultrassom. Hoje, praticamente, você resolve 90% dos abdominais com uma tomografia sem contraste. Eu discuto Uhum. muito com contexto, acho que é interessante discutir isso, porque é muito comum a tomografia com contraste. Tomografia com contraste na urgência para abdômen aguda, coisa de exceção. Eventualmente, você não decidiu ver, ou a pessoa foi diferente, mas de uma forma geral, a grande maioria, um bom radiologista com tomografia, excetuando um colecistite, porque o padrão realmente é ultrassom, um bom radiologista com tomografia sem contraste resolve 90%. Uhum. Eu não tenho a experiência que o senhor tem, obviamente, mas já aconteceu de chegar um paciente para mim que ele inicialmente foi com uma suspeita de apendicite, chegou numa UPA com suspeita de apendicite, o médico lá suspeitou de apendicite, solicitou um ultrassom, o ultrassom veio com a apêndice inflamada, também sugerindo o diagnóstico, ele foi regulado, transferido, né, para um hospital de referência, chegando lá solicitaram outro exame de imagem, que foi uma tomografia. Só que o paciente ele tem uma clínica muito sugestiva já tinha ultrassom. Acredito assim, eu não vi ele no momento que ele chegou, mas talvez não precisasse nem de solicitar uma tomografia. Ao ser solicitar a tomografia veio e o médico não, a pessoa que laudou não descreveu tão bem assim e falou que afastava o diagnóstico de apendicite. Só que esse paciente acabou voltando, caindo para mim. Ele caiu para mim nesse sentido, de que ele tinha ido na emergência de uma UPA, tinha sido transferido e tinham dado alta para ele do hospital e ele voltou lá e já estava com o abdômen rígido. Ele já estava assim muito e com certeza ali era um apendicite. Eu cheguei a transferir ele de novo. Daí ele foi para, se não era um apendicite, era algo cirúrgico, algo abdominal, porque o abdômen dele já estava já aquele abdômen em tábua, né, que a gente enfim, estudante de medicina, médico já conhece esse termo, né? E já estava provavelmente ali num estágio mais avançado, que ao tardar o diagnóstico também, o prognóstico, o risco de mortalidade aumenta do paciente. Sim. Só contextualizando um pouco a questão, 10% dos pacientes, né, que dão entrada na emergência por dor abdominal. Desses vai ter o quê? 25, 30% se é efetivamente abdominal. Uhum. Então o que a gente sempre chama atenção é de você, aquela história, é um quebra-cabeça ali, né? História clínica, exame físico, você contém aí um bom linha de raciocínio para acertar o diagnóstico, tá? O exame de macho, ele é complementar, é muito importante também no contexto. A questão do ultrassom que você comentou aí, a questão do ultrassom, assim, ele é muito operador dependente. Ele pode ajudar diretamente ou indiretamente, Uhum. né? Obviamente, a depender de quem está fazendo, obviamente. Mas, como eu falei, é operador dependente. Mas, assim,
Uma coisa é o ultrassom, ele pode até me mostrar lá, aquele 6 milímetros de parede, fundo cego, imóvel, apendicolito. É basicamente a fotografia do apêndice. Mas se ele não vê isso, não descarta. Chama atenção que a tomografia é realmente melhor para ver isso aí. Mas você não consegue ver, ó, tá lá apendicolito, imóvel, fundo cego. Pô, se você realmente tem um anjo de qualidade, que ele tem experiência, ele consegue ver isso aí, e a clínica é sugestiva, eu não vejo por que por tomografia. O que acontece muitas vezes é que o ultrassom pode não ver o apêndice, mas ele me dá sinais diretos. Olha, eu não vi o cálculo, sabe, a maioria dos cálculos de estágio, na juve, na junção arteriovesical, o ultrassom não vê, mas ele vê uma nefrose secundária. Então, assim, tem uma nefrose secundária, ele tem uma tromba dilatada, ele tem um hidrossalpinge, então isso aí me ajuda também no diferencial no contexto do quadro em si. Com certeza. Mas a história clínica, o exame físico, é muito importante você criar isso aí. Uhum. E se eu fosse resumir aí a história de um paciente que chegou a clássica, né? A gente, sem falar agora das exceções, o clássico. O paciente ele já chega com a dor localizada, ele chega com a dor difusa e depois ela fica localizada. O porquê que acontece isso? A gente sabe que tem a questão da parede parietal, visceral, mas resume aí para que quem está assistindo a gente possa entender. Bom, de uma forma geral, quando você trabalha com dor abdominal, é muito comum, chega jovem com dor epigástrica, né? Então, por que dor epigástrica depois migrou, né? Então, assim, a gente tem a dor visceral e a dor parietal. E é por isso que é muito comum a dor, se for ler no Google lá, como é que é a forma de apresentação da apendicite, vai dizer uma dor epigástrica ou periumbilical que localiza a fósforo direita com 24 48 horas. Isso é um clássico, um padrão. Claro que se fosse fácil assim é bom, né? Normalmente não é assim, tem as formas atípicas, mas isso é um padrão, tá? E aí, por que acontece isso? Na verdade, a dor visceral, que é que começa inicialmente, você tem, tudo é questão de inervação, tá? Quando você tem uma dor do sistema nervoso autônomo, tá? Simpático, parasimpático, você tem uma dor mal definida. A partir do momento que você irrita o peritônio parietal, no caso do apêndice, aí sim, aí são nervos cérebro-espirais. Então você tem uma localização precisa topograficamente da dor. Então por isso que é muito comum e até chama atenção aí os pacientes jovens, tá certo? Que chegam com a dor epigástrica. Então é comum. Claro que a apendicite não é tiro nem facada que tem que ser operado imediatamente. Uhum. Mas pegou um paciente jovem, chegou na emergência, com uma dor epigástrica, você medica ele, aí é muito comum, isso é uma gastrite, né? Uhum. E aí eu sempre comento isso quando a gente está nos estudantes, né, doutorandos, residentes, que uma gastrite não leva ninguém para emergência, tá? Então, se o paciente chegar efetivamente com uma dor epigástrica forte, procura um cólico biliar, procura um apêndice que ainda a dor não migrou, procura um infarto miocárdio no paciente mais idoso, hipertenso, dislipidemia, procure, faça um eletro, pode ser um infarto de parede inferior. Exato. Então, são alguns, assim, algumas premissas importantes para você não errar aí, tá certo? Então, chegou um jovem do epigástrica, qual a chance daquele paciente estar infartando? Muito pequena. Exato. Mas ele pode ser apendicite, só orientar. Medicou, não achou nada, ok. 40% dos pacientes que chegam do abdominal na urgência sai sem um diagnóstico. É só uma hipótese, né? Mas pelo menos você orienta, ó, se a dor migrar ou piorar, volta para reavaliar. Isso é uma coisa importante aí para quem está nos assistindo, porque isso é muito comum. Ah, isso é gastrite, e tanto para apendicite como apendicite, como colecistite, porque eu opero, sei lá, 3, 4 vesículas por semana. E a história no consultório é a mesma. Não, doutor, fui na emergência, disseram que era gastrite, trataram até aquela bactéria, H. pylori, não sei o quê, e aí depois tem a segunda dor, faz ultrassom, tá no cálculo do vesículo. Então, pegou uma dor epigástrica forte, paciente de meia idade, multípla, já tem alguma gestação, mesmo que você não tenha ultrassom na urgência, peça para fazer depois um ultrassom, porque eventualmente pode ser uma cólica biliar, tá? Perfeito. Um tema que o senhor comentou aí, só para frisar, que já seria outro tópico que eu ia debater, é que a importância, novamente, de diagnóstico diferencial. O senhor comentou no início o quadro de uma paciente jovem que tinha infecção urinária, suposta infecção urinária, e não se pensou no outro diagnóstico. Da mesma forma que pode chegar um paciente com uma dor epigástrica, e daí o médico, né, pensar, não, isso aqui vai migrar depois, e esquecer de descartar, por exemplo, um infarto de parede inferior, que é um diagnóstico importante. Não vai ser tão prevalente, obviamente, no paciente mais jovem, a gente vai pensar no paciente mais idoso ali, né? Mas outro ponto importante também, eu queria que o senhor respondesse. E aí, toda apendicite, a gente tem que operar? Tem exceção? Quando é que a gente faz tem um tratamento conservador e não opera? Isso. Alguns protocolos, tá certo? Que aí tem vários com evidência,
uns até foram proibitivos, né, do ponto de vista protocolar, mas assim, de uma forma geral, a apendicite é uma patologia de tratamento cirúrgico de urgência, tá? Ponto. Algumas situações eventuais você pode não operar de urgência, ou não deve operar. Por exemplo, tem uma coisa chamada pastrão appendicular. O que é isso? Você tem uma apendicite aguda e o próprio organismo vai lá, junto com ilha terminal, parede abdominal, epífico, aquela gordurinha do epífico, né? Bloqueia aquele processo e consegue efetivamente fazer um bloqueio de uma forma que ele consegue, como se tivesse uma coisa, se seletivasse, né? Tivesse totalmente selado aquele processo inflamatório e o paciente fica normalmente sem uma dor difusa, fica só localizada e sem nenhuma repercussão sistêmica infecciosa. Então, o paciente não tem febre, taquicardia, é só uma dor localizada. Normalmente, a tomografia é melhor que a ultrassom para ver se você vai ver na imagem um processo, a gente chama de pseudotumoral, né, porque é um processo todo bloqueado. E nesses casos, de forma geral, inclusive, é contraindicado você operar, porque já demanda um processo bloqueado. Muitas vezes, se você abordar um paciente desse, você vai acabar tendo que fazer uma colectomia, fazer uma ressecção maior, porque muitas vezes você não acha nenhum apêndice, porque já está todo digerido pelo processo de bloqueio. Então é basicamente disseção. E mesmo se esse conteúdo tiver abscedado, a imagem mostrar liquefação, mostrar efetivamente algum abscesso, normalmente você consegue pulsionar, guiado por tomografia, por ultrassom, drena aquele processo inflamatório, mantém antibiótico e não opera o paciente. Obviamente que é interessante depois fazer uma colonoscopia, depois né, 1 mês e meio, 2 meses, para dar uma olhadinha nesse osteopendicular. Eventualmente pode ser um tumor de apêndice, tumor carcinóide, que mimetizou aí um apendicite, obstruiu e é um tumor, então é importante você olhar depois. Mas o que fica de informação aqui, nesse contexto de epilastom apendicular, que o processo está efetivamente bloqueado, sem repercussão sistêmica, né, de sinais de infecção sistêmica, a conta é conservadora. Então, basicamente, essa exceção. De uma forma geral, apendicite é igual a cirurgia. Balduino, então conta aqui pra gente aquele caso que o senhor já comentou de um aneurisma roto, que foi um abdômen agudo que o senhor abordou e te marcou. Fala aí pra gente Então, eu estava esse no caso. hospital, aí estava na sala, né, eu escutei a conversa dos colegas que estavam na urgência, não tinha render, sobre um paciente que tem uma dor abdominal importante. E aí você dizia isso aos internos, né, aos residentes, ó, cuidado com aquele paciente, porque qual é assim, a premissa básica do abdômen agudo, né, é a dor abdominal, né? Existe abdômen agudo sem dor. Então, a dor abdominal, ela é um termômetro muito importante para você ir destrinchando, né, e evoluindo a investigação, ou para dar alta ao paciente, liberar, ou internar o seu paciente com você. Então, premissa número 1 para o cirurgião, você pode até não acertar o diagnóstico, mas não erra a conduta. Então, isso é uma coisa importantíssima. Muitas vezes você tem até, sabe o que é cirúrgico, não sabe exatamente o que é. Conversa com o cardiologista, vê a imagem, fica na dúvida, mas você sabe que o paciente é cirúrgico. Então, isso é uma premissa importantíssima. Eu, numa conversa, escutando, foi de olhar, não fala nem comigo, eu estava só escutando, dois caras falando que tinha um paciente na emergência com um abdominal forte, já tinha feito buscopan composto, feito tramal, tinha feito morfina. Então chama atenção. Que dor é essa que não passou com buscopan composto, né? Para quem não sabe, buscopan composto injetável são 2,5 gramas de pirona, então é muito interessante se o paciente toma buscopan oral, aí já tomei em casa, mas não sabe que é a dose, É é bem 5 mais vezes a alto. dose bem mais É. alta, né? Então, é uma dose forte, tramal, morfina não passa dor. Então, a gente parte da premissa que uma dor muito intensa dessa, a gente pensa em quê? Ou uma coisa que está expandindo, ou uma coisa isquêmica, né, para dar uma dor nesse nível. Isso é uma atenção que ela tem essa dor, se é uma irritação peritoneal importante. Abdômen tábua não, ali é fato, é irritação peritoneal. E é justamente nesse aneurisma roto acontece, porque como ele é reto peritoneal, ele rompe ali e tampona. Ele rompe de vez, às vezes o paciente morre na sua frente, mas ele rompe, tampona, o repertório descola ali e provoca muita dor, né? E não tem aquela irritação clássica. Então, eu tive esse entendimento, deixa eu ver esse paciente, eu fui ver o paciente mais, porque eu escutei essa necessidade de muita analgesia na emergência. Então, tenha cuidado com isso. O paciente está com muita dor, porque o marco inicial do abdômen agudo é a dor persistente. Aquele paciente que está com semi-oclusão intestinal, dói, 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 daqui a pouco para de doer, necrosou. Então, assim, são coisas que você tem que ter esse feeling, entendeu? Isso é importante na condução desses pacientes. Então, chama atenção a essa uso de medicação. Aí, deixa eu ver esse paciente. Fui lá, botei a mão, examinei, e esse paciente passou bem. Já tinha rato descolado, um pouco de equimose na região posterior, e a parede da massa pulsada. Eu vou para os programas, o paciente operou, esse paciente sobreviveu. Esfartanado, não vou esquecer dele. Ele, inclusive, parou, era o paciente da aeronáutica, e ele foi para o Esperança.
acionei, falei com o Cícero, ele operou. Só que na entrada do esperança, que às vezes o aneurisma acontece o quê? Ele rompe, tampona, depois rompe de vez e é, né, o desfecho Fatal. terrível, fatal. Uhum. E aí ele parou na entrada do esperança. Ou seja, principalmente essa dor que ficou aí expandindo, estabilizou no transporte, chegou na porta do esperança, ele parou, reanimado na emergência, operou, já estava esperando, operou, ele ficou 10 anos depois, mas saiu. Então, assim, esse quadro me marcou muito, seu Atanásio, não vou esquecer esse paciente. E a taxa de mortalidade, eu não me lembro agora qual é a taxa, mas a taxa de mortalidade de ruptura da aorta é Altíssimo, muito alta. altíssimo. É muito alta. Esse paciente realmente teve uma sorte Muita grande. sorte. Então, foi uma coisa de, assim, pela forma da apresentação, da necessidade de muita analgesia. Então, isso chama atenção. O paciente está com dor, você fala, a dor suportável é a dor alheia, né? Então, respeite dor. Aquele contexto que você está com dor, provavelmente, hoje é muito comum a questão psicossomática, né? Mas isso aí é secundário. Foque no patológico. Descartou tudo, aí é outro processo. Mas você está com dor, precisa de medicação, vá lá. Isso é uma torção, é uma isquemia, é uma necrose. Então, isso é uma coisa que é importante aí que fique de lembrete aí para quem está no dia a dia da emergência. Já que a gente está falando de ruptura, então vamos lá, com uma paciente jovem, chego lá na emergência para o médico que vai atender ela, paciente jovem, idade fértil, que está com a pressão muito baixa, e aí a gente vai pensar em quê? Né? É. O senhor já teve algum caso desse quadro aí que eu... Já. Inclusive, foi acho que o primeiro caso da neonática foi uma ectópica. O que acontece? Na verdade, só assim, contextualizando, você tem os 5, né, tipos de adenoagudo, né? Inflamatório, né, apendicite, pancreatite, verticulite, obstrutivo, oxigênio intestinal alta e baixa, né, hemorrágico, aí vem realmente ectópica rota, sistemático roto, rupturas de, mais raro, né, ruptura de aneurisma de esplênica, ruptura esplênica, o abdômen vascular, que geralmente está associado a trombose, que esse paciente tem aterosclerose avançada, ou embólica, no paciente que tem FA, arritmia cardíaca, né? E o abdômen perfurativo, né? Que é mais comum as úlceras perfurantes. E é comum, né, chegar, porque muitas vezes a paciente não sabe nem que está grávida, né, um processo, engravidou, tem uma atraso menstrual, e chega. Normalmente, esses casos de paciente jovem, que tem abdômen agudo hemorrágico, seja por sistemático roto, seja por ectópica rota, que é frequente, o quadro é bem característico, porque realmente ele chega, né, tipo uma apresentação clínica típica de como se fosse um politraumatizado, né, aquele choque hipovolêmico hemorrágico, tipo palidez, dor abdominal, extensão abdominal. Então, assim, é um quadro jovem, com palidez importante, extensão abdominal, abdômen agudo hemorrágico até que se para contrário. Exato. E tem que investigar, né? Aí, no caso, precisa de um exame de imagem, já vai para a sala cirúrgica. Normalmente esse caso, o ideal toda a sala de trauma tem um FAST ali, pelo menos, né, Aham. um ultrassom focado para o trauma ali. Mas é importante passar, porque é uma coisa rápida. Esses pacientes instáveis realmente não vão para tomografia. A tomografia é paciente estável, né? Então, paciente instável, pô, o ideal é ter ele na sala, ultrassom para dar uma olhadinha. E o FAST, aproveitando já, que isso inclusive já gera um corte, né? Mas aproveitando, o FAST, Balduino, quais são as áreas que ele avalia? Normalmente, goteira periatrocorda direita e esquerda, pelve, a parte dental, o espaço de Morrison e o saco pericárdio. E daí, quando que a gente considera ele como positivo, alterado? Não, assim, não foi porque sangue para irritar, realmente é um volume grande, né? Você tem um pouquinho de líquido só, fez um trauma hepático, um trauma pequeno. Nesse caso, é um hemorrágico, ectópica rota, mas tem grande quantidade de líquido e a irritação é rápida, né? Uhum. O sangue não irrita tanto, mas um volume maior, sim, irrita rápido, né? Mudando um pouquinho de assunto, falando agora de um caso que eu me lembrei que o senhor contou para mim já e para outro colega médico, daquele caso, daquela história que o senhor estava viajando de carro e teve um acidente de um politraumatizado que o senhor parou lá. Conta aí para o Aí pessoal foi em para ver. Campos do A gente vai Jordão, eu colocar, tava produção, bota a imagem aí na dele porta. segurando lá o Foi engraçado, para eu provar. contei essa história e eu não sabia do desfecho, assim, de ter acontecido. Eu não fui ver depois, já não corri atrás. Eu estava subindo ali, estava no Campos do Jordão. Aí tem aqueles parques ali, né? Tem vários parques ali naquela área. Não sei se vocês conhecem lá. Você deve ter ido lá em Campos do Jordão já. Aí tem esse Trundé, tem vários parques bacanas ali, tem até uma cervejaria também. Eu subi, subindo, coisa assim de acho, que 20 segundos, porque o airbag tá aquela fumaça do airbag, foi logo depois. Vim atrás, um casal, eu tava acho que já virando a noite ali. Ele dormiu e pisou no acelerador e bateu literalmente sem frear no posto. Pô, uma cacetada, tava 120, eu acho, travado lá no.
no painel. E aí, logo depois, tava aquela fumaça, tipo, que eu vi, tava lá. Era um casal, obviamente, um impacto forte, um acidente com alta energia, né? E ele conseguindo, ele não ficou preso nas ferragens, no TCE, fratura no toma de face importante, fratura de nasal, estava desorientado, algumas escoriações. E a companheira dele, a esposa dele, estava presa nas ferragens, uma fratura de baço, fratura de fêmur, estava presa nas ferragens, fratura de osso da perna, fratura exposta de maléolo e dispneia com um trauma torácico. Então, um trauma mais importante, uma equimose grande aqui do cinto, algumas escoriações. E aí foi aquele contexto, né? Lá em Campos do Jordão não tem a ambulância avançada, né? O UTI móvel, tem só a básica, que contempla só um técnico de enfermagem e motorista. E aí eu tive que ir nas férias trabalhar. Trabalhando. O senhor ligou para Aí emergência, liguei, tive que operação lá, fez os porque primeiros. começou a cair. Quando ele bateu no poste, começou a cair fio. Aí foi a pessoa, primeira segurança dentro da equipe, né? Aí acionou o bombeiro, acionou lá não tem hospital de grande porte, tem a cirurgia, é para Taubaté, eu acho. Aí eu tive que acionar o helicóptero para ir buscar. Aí entrei no carro, peguei o acesso, ela estava presa. Aí acionar o bombeiro para ver essa questão da aviação e liberar ela, porque o SAMU às vezes vai, mas o SAMU não tem expertise em tirar o paciente, não conseguir serrar o carro, enfim. Aí o bombeiro veio, conseguiu tomar o capto hidráulico, serrou. Eu atendi do carro para pegar o acesso dela, atendi ele, deixei a ambulância e fui atender ela. E aí o helicóptero ia pousar no parque, até o parque que eu ia, só que aí começou a nublar, aí ele pousou lá na PRF, lá na BR. A gente conseguiu tirar do carro, e aí eu estou no atendimento e ia dentro da autógrafo porque ela ia voar. Ela tinha realmente uma munição, devia ter um pneumotórax, não tinha raio-x na ocasião, mas aí, pela clínica, devia ter realmente um pneumotórax, estabilizou, a gente ia dentro da autógrafo lá na PRF, organizar na ambulância para ela poder voar. Aí foi um negócio assim, interessante, sabe? Você tirou umas férias, mas tem que estar trabalhando, né? Isso faz parte do ofício. E aí eu contei essa história para os meninos, e aí o interessante é que, aí foi ok, é um casal de Minas Gerais, esse casal. Uhum. E aí os meninos, obviamente, foram fuçar lá, eu nem tinha visto isso, aí acharam uma foto da publicação, como é que foi, Mas mas tu vai botar essa foto aí. quando é que foi, não sei o quê, e aí daqui a pouco tá lá a foto. Aí a foto que você tá usando, tava lá, um soro, Ouro segura. um soro segurando fora do carro, assim, que eu tinha entrado no carro para pegar o acesso dentro, ele pegou o acesso, aí quando eu saio do carro, aí tiraram a foto, eu não tinha visto essa foto. Ah, o casal, infelizmente, teve a infelicidade de ter abatido, né? Mas teve a sorte do senhor estar passando na hora e ter É, dado os primeiros e aí é socorros. um assunto que eu fui chefe de plantão 10 anos do Getúlio Vargas, né? Que eu sou instrutor da TLS, eu fiquei 2 anos na disciplina de cirurgia na Federal, na cirurgia do trauma lá, fui professor do instituto lá, então é um assunto que eu gosto muito, hoje eu estou em emergência pública, mas é um assunto que eu gostava bastante. Uhum. Dá pra perceber. Ali foi meia hora, né? Foi o pré-hospitalar e o ATLS. Exatamente. Sugeriu alguma pergunta, Alexandre? Tenho, mas eu queria saber, quer dizer que drenou, foi lá na PRF? Então, aí eu desci para drenar, porque minha preocupação era o voo. Uhum. Falhando para ali, ó. A preocupação era o voo. O que acontece? Você tem, na medicina espacial, você tem algum contexto que até é interessante, porque a gente, como eu sou da aeronáutica, então a gente tem um curso focado nisso aí, de medicina aeroespacial, que todos os médicos militares têm que fazer. A gente faz no Rio de Janeiro, na Universidade da Força Aérea, lá, inclusive tem uma cama hipobárica, a gente simula voo, simula compressão músculo em avião, é bem interessante. Aquela que os pilotos fazem, né? Aqueles assim, injetáveis, é interessante. Porque tem alguns contextos que a gente não vê isso na faculdade. Tem uma disciplina na faculdade, eu primeiro desconheço, sobre essa questão pressórica, né? Então, quando você sobe, você tem ideia, um avião comercial desse voa em torno de 35 mil pés, 30 mil pés, que dá mais ou menos 3 para 1, ou seja, 30 mil pés em torno de 10 quilômetros, né? Cada um tem 1 para 3. Então, ele voa com 30 mil pés, só que um ser humano normal, ele tem hipóxia com 10 mil pés. Então, ou seja, ele voa a 35 mil pés para economizar combustível, porém, a pressão de cabine, que é uma aeronave pressurizada, é em torno de 9 mil, 10 mil de pressão. E aí, o que acontece? A gente estava falando sobre o negócio Pneumotórax. do motor e tal. O que acontece? Nessa questão pressórica, você tem a lei de Boyle, que é basicamente isso. Quando sobe, o volume aumenta, a pressão cai. Então, a rarefação da de oxigênio lá em cima, por isso você tira da massa,
Então, e a gente faz um teste. Você pega um balãozinho, deixa aqui, faz um voo nessa cama hipobárica e sola 20 mil pés. Aí, pum, estufa, né? Então, aquele primotório que poderia até ser conservador em princípio, se ele for voar, dependendo da altura, você tem que drenar, porque ele fatalmente vai fazer um primotório hipertensivo no voo. Então, isso é muito importante isso. Como o helicóptero veio, eu conversei com ele, ele levou abaixo, não tinha questão pressórica, e aí ela ia para o hospital, estava estável, aí optou por não drenar. Mas fatalmente, se ela fosse para Noronha, fosse pegar um jato da Força Aérea ou do jato civil e fosse voar para Recife, com certeza teria drenado. Teria que drenar, é mandatório, porque fatalmente você vai ter problema lá em cima. Ou seja, essa paciente, se ela tivesse num voo, resumindo a história, né, para o pessoal entender, se ela tivesse ido num voo que fosse subir mais, Pressurizada, o pneumotórax dela ia expandir e isso daí provavelmente ia ser fatal também. isso. Até a altura, o senhor deu as coordenadas até da altura que o helicóptero poderia subir, né? Porque você provavelmente voa mais baixo, Aham. mas se fosse uma aeronave, mesmo se Ia é ser legal. pressurizado ou não, e a altura vai voar. Uhum. Que aí é ladyboy. Subiu, pressão cai, volume aumenta. Então, isso aí é uma coisa importantíssima. E é aquela história do barata voa lá em cima, né? Não drena embaixo, lá em cima o barata voa, né? Você vai estar lá dentro de uma aeronave, dependendo da aeronave, se for apertado, pequeno, você vai ter um toque na agonia lá. Né? E não sabe nem se a pessoa que vai transportar tem expertise em drenagem, ou seja, e era o meu medo, porque se fosse um cirurgião, um cara capacitado assim, tudo bem, tá com ele ali, não é, tem uma estrutura, talvez não precise levar abaixo, mas vai que a pessoa assim, não tem expertise, então, na dúvida, vai voar, dependendo da pressão, drena o tórax. Lá em cima pode ser um desastre. Perfeito. Mas é engraçado que muitas vezes não tem nem espaço. Isso, Aí é completo. eu já teve, eu lá tive que fazer um serviço. Eu abro o espaço, basicamente tá todo mundo sentado naquele espaço tão compacto que veja que se tivesse qualquer emergência, esqueça. Você É não tá, desesperador. você não tá em condições. Quer ver onde aconteceu muito isso? No Covid. No Covid, na pandemia, aconteceu muito isso. O paciente era transferido, questão de vaga de UTI, e as pessoas não tinham o mínimo conhecimento de medicina espacial. E esse paciente de Covid fez muito barotrauma, né? Trabalhar com muita pressão, com recrutamento do alveolar, então era uma tragédia. Muito problema com isso. Certeza que teve muito, muito. Sem dúvida. Mas veja, faça essa pergunta pelo Dr. Manuíno. Eu já escutei demais, eu tô falando não é para aluno médico, não é, porque todo mundo quer saber. Uhum. Para um cirurgião, eu quero saber como é a vida. Eu sei, é óbvio, mas assim, para as pessoas isso é uma dúvida muito comum. Como é a vida depois que tira um apêndice, que tira a vesícula? Tem algum tipo de restrição? Não tem restrição? Toca a vida normal? Tem algum problema em relação à alimentação? Vai ter algum problema no futuro? Virou mexeu, as pessoas ficam, mas doutor, se eu tirar a vesícula, e aí? Eu disse, meu filho, vida normal. E o apêndice, vida normal, as pessoas não sabem, de verdade. Por mais que a gente tente, o universo não, parece que perde o valor das informações, vai se perdendo. É bom. Doutor Bolino, fala aqui para os nossos ouvintes. Como é a vida de uma pessoa que fez uma cirurgia, teve um abdômen agudo, tirou lá apêndice, ou então precisou fazer uma cirurgia eletiva ou não, para retirar da vesícula? Como que ela deve ter alguma restrição? Segue vida normal? Conta aí pra gente. Bom, em relação ao apêndice, é um órgão realmente, do ponto de vista, inicialmente, na infância, tem um caráter um pouco imunológico, tá? Semelhante um pouco aos amígdalos, né? Na infância, mas que ao longo da vida realmente só serve para inflamar, né? Do ponto de vista prático. Então, assim, a retirada do apêndice não tem nenhuma repercussão, tá? Do ponto de vista dos estudos antigos, tá? Mostrando que aumento de incidência, aumento de apêndice, né? Quantidade de você sem apêndice, teria a possibilidade de ter um aumento estatístico de neoplasia de colo, tá? Mas isso aí realmente não teve nenhum trabalho posterior que comprovou isso, comprovasse isso, tá certo? Do ponto de vista de evidência. Então, basicamente é isso. Aí traga o apêndice e nada muda a sua vida do ponto de vista de repercussão, né? Seja de absorção de alguma coisa, seja imunologicamente falando. Então, em relação ao apêndice, não tem nenhum problema. Em relação à colestectomia, a retirada da vesícula, né, 10%, quase 8, 10% da população do mundo tem cálculo vesículo. Então, é uma cirurgia eletiva muito feita, muito realizada no mundo inteiro, né? Então, normalmente mais comum em mulheres do que em homem, enfim. Mas de uma forma geral,
o que é a vesícula? A vesícula ela não produz nada, né? Quem produz é o fígado. Então ela armazena só a bile que é produzida pelo fígado e fica guardadinho naquele saquinho ali, né, na vesícula biliar. Após a alimentação, você tem um estímulo hormonal, a colostopinina, que vai esvaziar aquele conteúdo dessa bolsinha da vesícula da bile para se juntar com os alimentos. É como se, grosseiramente falando, fosse o detergente das gorduras, né? Uhum. Fazer a digestão. Então, na verdade, então assim, o que acontece? Ah, mas aí não vai fabricar bile, não. Então, só mistificando, tá? Quem fabrica é o fígado. A vesícula só armazena, então não vai ter falta de produção de bile, não, certo? E, assim, aí o que a gente pede no paciente que a gente opera a vesícula nos primeiros 10, 15 dias, como essa adaptação não vai ter esse gap aí, nesse intervalozinho da vesícula, a vesícula esvaziar para o duodeno, vai passar direto. Alguns pacientes, a gente pede uns 10, 15 dias, alguns pacientes podem desenvolver nesses primeiros dias um quadro de diarreia, tá? Você come uma cor de diarreia, tem paciente que opera a vesícula no outro dia, com uma feijoada não tem nada. Então a gente não sabe quem vai ter, quem não vai ter, a gente pede aí uns 10 a 15 dias de adaptação de evitar alimento muito rico em gordura. Mas ao longo da vida você vai ver descrito algumas coisas pontuais assim sobre síndrome pós-colestectomia, empachamento, mas isso assim, o nosso causal é muito pobre, né? Do ponto de vista de, ó, isso aqui vai acontecer se tiver a vesícula. De uma forma geral, sua vida vai ser completamente normal, tirando o apêndice e tirando a vesícula. Perfeito. Aproveitando, falando de outro assunto também que tem a ver com o abdômen, que também pode ser uma causa de abdômen agudo, que são as hérnias, né? A hérnia abdominal é uma hérnia, por exemplo, é uma hérnia bem comum. Tem muita gente que tem uma hérnia abdominal pequena, praticamente imperceptível, que só vê no ultrassom e às vezes essa pessoa deixa de fazer atividade física, ganha 10, 20 quilos, porque disseram a ela que ela não poderia fazer atividade física porque ela tem uma hérnia umbilical. Conta pra gente aí, quando que deve realmente ser restringir a atividade física, ou então se toda hérnia umbilical tem que operar, qual é a conduta para esclarecer ao pessoal que está Bom, assistindo aí? só contextualizando em relação ao abdômen agudo, né? Essas hérnias entram no contexto do abdômen agudo obstrutivo, tá? A obstrução intestinal se divide em dois, topograficamente, a obstrução intestinal alta De baixo. e baixa. E o nosso ponto de corte ali é a válvula dissecal, né? Então, a clínica, normalmente, o paciente está obstruído, na obstrução intestinal alta, geralmente, a clínica é bem, assim, o diagnóstico é bem clínico mesmo, clínico radiológico, mas paciente que tem obstrução intestinal alta, qual é a clínica? Vômitos precoces, estudo eletrolítico e pouca distensão. Qual o padrão clínico da obstrução intestinal? Baixa. Normalmente o paciente tem distensão, o vômito mais tardios. Aí um simples raio-x do abdômen, quem está numa UPA, quem está numa coisa mais simples, não tem uma tomografia, está muita informação nesse contexto. Talvez o abdômen agudo que mais você tem informação com um simples raio-x é o abdômen obstrutivo, né? Você tem aquele padrão na obstrução intestinal alta, que você vê praticamente delgado, né, que é da válvula dissecal para cima, você tem aquele padrão mais centralizado, presente das válvulas coniventes, que é aquele velho empilhamento de moeda, tá certo? E o padrão de colo, normalmente, você tem aquele padrão um pouco mais periférico das astrações. Então é bem característico, você consegue ver muita coisa com isso. Às vezes você tem um primor do sigmoide ali, você consegue ver o desenho do angiografia, ver um stop ali a nível de colo esquerdo, sigmoide. Em 75% dos casos, no abdômen agudo obstrutivo, a válvula dissecal ela é competente. Então, ou seja, em 3 quadros pacientes, se você tiver, por exemplo, um tumor de colo, a válvula é competente, então vai estender só o colo, né? Ou seja, a minoria, 25%, é que esse tumor pode ter aquela distribuição que fica às vezes duvidosa no raio-x, tem padrão delgado e padrão de colo, tá? Só contextualizando aí. Perfeito. E aí trazendo a questão da hérnia, porque na obstrução intestinal aguda, né, alta, as duas causas mais frequentes são hérnias, inicialmente brida, né, aderência, até o exemplo do nosso ex-presidente aí, que interna bastante com hérnia, brida, aquele paciente já foi operado, ele cria aderências ali, é a principal causa, e hérnia na parede abdominal. Então é importantíssimo, você que está na urgência, já vi nenhum, nem duas, chefe plantão 10 anos de Getúlio, chega paciente morrendo, ficou 6, 7 dias indo para uma emergência no interior, e ninguém examinou ele, uma hérnia femoral encarcerada. Então assim, o paciente está vomitando, tem um suspeito, um padrão clínico, como eu falei aqui, de vômitos pós-alimentares, padrão radiológico de obstrução. Quais são as principais causas? Cirurgia prévia. Tem cirurgia prévia? Não, não tem. Examine ver se tem hérnia. Às vezes uma hérnia pequena, em mulher é muito comum. Uma hérnia femoral, às vezes parece um linfonodo, uma coisa pequena, então tem que examinar, certo? Então, de uma forma geral, a gente trouxe esse assunto com outro abdômen agudo. Mas a hérnia, de um padrão, né, de evidência,
ao diagnóstico deve ser operado. Quanto menor a hérnia, maior a chance de problema, tá? Então, aquela hérnia grande é ruim, incomoda bastante, mas se ela tem um anel herniário grande, a chance de cancelamento é menor. Você tem que cuidar com aquela hernia inguinal pequenininha, de anel estreito, aquela ali entra e aí encacera, obstrui, Isquemia. então isquemia. Então, assim, hernia inguinal padrão a operar. Hernia umbilical, a gente tem muito problema social com hernia umbilical, porque é muito frequente. 30% dos pacientes, se olhar, vai ter hernia umbilical pequena ou grande, mas vai ter. Isso, inclusive, traz problemas do ponto de vista trabalhista, ou seja, o paciente tiver uma hérnia, ele não pode se alistar, ele não pode nem entrar em um concurso público, por exemplo, da Polícia Federal, de Forças Armadas. A parte, na parte privada, o paciente com hernia umbilical, que trabalha em algum setor, carrega peso, isso gera muito problema, muito processo. Porque ele entra com a hernia umbilical, que ele tem dentro do umbigo, a hernia umbilical do cordão umbilical. Só que ele entra na empresa, aí começa a trabalhar em algum setor que pega um pezinho lá, uma coisa desse tipo, aí daqui a pouco, olha, ele queria aqui, dando moral, não pode ser demitido. Então, isso gera um problema social, você nem imagina. Então, de uma forma geral, o diagnóstico de hernia, o padrão é operar de forma eletiva, tá? As crianças, pode ter criancinha, principalmente, tem criança com 2, 3 dias de vida traz ela encarcerada, né? Então, assim, é uma coisa que acompanha, como a gente tem 2 tipos de hernia inguinal, por exemplo, né? Direto e indireto, então ele acomete praticamente toda a vida, né? Desde o bebezinho recém-nascido até o idoso com fisiopatologia diferente, mas o mesmo problema, né? Uhum. E o senhor falou também, voltando um pouco do assunto da questão da imagem, o senhor falou de uns achados aí, só que teve um também que ele é bem clássico em prova de residência, que é o grão de café, E, sim, que é um tipo no Volvo, né? de obstrução, exatamente o volvo. Aí fala um pouco sobre o tratamento do volvo, como é que é feito, geralmente precisa fazer cirurgia, não precisa, algum procedimento mais simples. De uma forma geral, o Volvo é o quê? Uma torção do intestino dentro do seu próprio eixo, tá? A grande maioria, grande maioria, é colo esquerdo sigmoide, no caso, né? E a fisiopatologia do Volvo é basicamente dois. Ou ele tem um megacolo, ou seja, distendido, seja ele o Hirschsprung, ou seja, um megacolo congênito, seja ele adquirido por puxadas ou por uso de medicação, parto, algumas vezes pode ter paciente constipado crônico ou distensão colônica, ou pode ser também por meso. O meso é aquela parte que irriga o colo, né? O meso redundante, ele pode torcer, tá certo? Então, o Volvo basicamente é isso, ou por dilatação, megacolo, que aí ele mesmo fica pesado e fica rodando e pode torcer, ou esse meso que eu falei redundante, tá? De uma forma geral, um quadro agudo, tá, de muita distensão, padrão bem, como ele falou, um padrão bem característico no ultrassom, para aquela Alce von Hauner, você tem aquela padrão de parede com parede, uma torção, consegue identificar o ponto de torção, e a conduta nesses casos, basicamente, é, em princípio, colonoscopia descompressiva. É um padrão ouro aí na resolução desses casos. Colonoscopia desfaz, tá? Só fica o adrenalina cuidado, porque esses pacientes podem eventualmente, a depender do tempo de evolução, eles podem isquemiar ou perfurar, tá? Obviamente, se tiver algum sinal de perfuração, pneu peritônio, ou até na colônia, se você fosse comprimir, notar que a mucosa está muito isquêmica, ou seja, tem um grau de isquemia, esse paciente pode eventualmente ser cirúrgico. De forma geral, o tratamento é colonoscopia descompressiva. Perfeito. E para a gente encerrar esse podcast, com algum conselho do senhor aí para os médicos que estão na linha de frente, nas emergências, com relação a quando chegar um paciente com abdômen agudo, que conselho o senhor gostaria de deixar aqui para os nossos ouvintes? Mas como eu falei, premissa básica do abdominal, tá? Então, eu falei, né? 10%, ou seja, um terço só é cirúrgico. O mais importante é se definir se a dor abdominal é cirúrgica ou clínica. Isso é coisa muito importante, porque uma diarreia, um gastroenterite, o paciente vai para casa e não vai ter tantos problemas, né? Mas uma apendicite, se passou batido, uma diverticulite perfurada, isso sim vai ter uma repercussão, inclusive até um risco de vida aí, certo? Então, o que é importante? A avaliação da dor, tudo focado na dor. A partir da dor, você vai caracterizar como é essa dor, qual a cronologia, quanto tempo de dor, que tipo de dor, tipo cólica, tipo contínua, ela começou súbito, não foi súbito, ela está bonzinho aqui, começou uma dor forte. Então são coisas que você vai treinando seu raciocínio. É comum, por exemplo, paciente com uma dor tipo cólica, foi numa diarreia, teve 10 episódios de diarreia, isso é importante. Foi água? Não, não foi água. Então assim, o tipo da dor, foi tipo cólica ou foi tipo contínua? Quanto tempo? E algumas coisas, associações de sintomas
que corroboram o seu raciocínio. Por exemplo, é comum um paciente chegar com a dor abdominal e com 24 horas ter 39 graus de febre. Isso não é comum. Então, esses sintomas associados, ele cria seu raciocínio. O paciente tem calafrio, febre muito alta, chama atenção para foco urinário, né? O paciente tem uma dor tipo cólica, teve várias vezes, uma coisa que a gente usa muito, tem uma diarreia, tem várias vezes. Nada impede o paciente fazer uma gastroenterite e fazer uma apendicite depois, nada impede. Mas, normalmente, o paciente começa com quadro diarreico, vários episódios, e depois passa de abdominal, ou seja, quem começou primeiro foi diarreia, normalmente isso é uma coisa clínica, é uma gastroenterite, é uma jeca, entendeu? Então isso é importante esse raciocínio. Então sempre atrelar a clínica, e aí você vai montando quebra-cabeça e, obviamente, o exame de imagem ele complementa. Só chama atenção em relação ao exame laboratorial, então, ou seja, clínico, exame físico, ver se tem irritação, não tem irritação, topografia da dor, muitas vezes aquela dor visceral que a gente comentou, ela começa num lugar e termina em outro, mas, por exemplo, de vertigulite, idoso, ele chega aqui apontando, ó, minha dor é aqui. Então, um idoso que chega na emergência, pode ter tido febre ou calafrio, com a dor em falsa veia esquerda, pô, é de vertigulite ao contrário. Então, são coisas que você, né, dor à esquerda, a gente fica mais tranquilo em relação à coisa cirúrgica, a não ser vertigulite perfurada. Então, tem algumas coisas que vai ter, e o feeling. Então, na dúvida, peço o exame de imagem. Uma coisa que é interessante é, tem alguns abdominais que não são cirúrgicos, tipo pancreatite aguda, verticulite aguda não perfurada. Então eu mesmo paro na premissa que laboratório, hemograma, PCR, e eu sempre peço amilase, tá? Não, eu já vi alguns casos do paciente ser operado, justamente aquela dor periumbilical que localizou, e o paciente tem uma pancreatite, faz líquido peripancreato, escorre para a goteira e começa a dor, pô, começou epigástrico e localizou e faz direito. O apendicite era pancreatite. Então, num contexto onde você vai botar o pé no freio em relação à parte cirúrgica, é pancreatite. Então, uma amilase é um exame barato, está na dúvida, andou, pode definir que começou epigástrico, faça uma amilase, que isso pode contraindicar a cirurgia, se operar uma pancreatite, que é uma doença clínica, é muito ruim para o paciente. Mas, de uma forma geral, é isso. História clínica, tente conectar os sintomas. Febre alta, não alta, a mulher tem corrimento, teve febre, calafrio, calafrio. Calafrio chama atenção muito para foco urinário. Usa DIU, usa contraceptivo. Os pacientes que usam DIU aumenta a chance de DIPA. Usa contraceptiva, as mulheres que usam contraceptivo. O muco ali, cervical fica mais espesso, diminui a chance de DIPA. Então, são quebra-cabeça que você vai moldando ali, que é importante. Então, história clínica, exame físico, exame de imagem. Exame de imagem, de forma geral, por favor, não peça tomografia com contraste, só eventualmente, após discutir com o radiologista, se acha realmente, efetivamente necessidade de fazer, você faz exame contrastado, além do custo, agride o rim do paciente, e na grande maioria não é necessário. E, por último, cuidado com esses pacientes idosos, tá? Então, paciente obeso, hipertenso, dor epigástrica, mas ele tem cálculo de vesícula. Aí você foca no diagnóstico de colecistite. A colecistite, a colecistite não vai matar ele com 6 horas, pode ter certeza. Mas o infarto de parede posterior, sim. Então, chegou lá, muita dor, já tem, fica estigmatizado. Ele tem colonitismo, beleza. Faz um eletro, faz uma troponia, faz uma triagem cardíaca. Tá beleza, não tem nada, ok, pode ser da vesícula. Então, são coisas que a pessoa que está na emergência, importantes, são premissas para evitar o pior. Se você passar batendo uma coisa que não vai matar ele com 24 horas, ele volta depois. Mas você manda para casa uma coisa que pode efetivamente, com 6 horas, matar ele, você cria um problema para você e principalmente para o paciente. Exato. Inclusive, também um ponto importante é a questão do infarto de parede inferior, que às vezes também pode acometer o ventrículo direito ali e dando morfina nesse paciente, que já não seria indicado a dar morfina nesse paciente. É importante também pedir o eletro nesses casos. Cuidado nesse caso com sudorese, tá? Sudorese é uma coisa, tenha medo, porque é comum, cólica renal, jovem, você fica ali com um vaso vagal, mas paciente idoso tem a sudorese, tome cuidado com esse paciente. Não manda ele para casa sem fazer uma triagem cardíaca, tá? Perfeito. Então, pessoal, esse foi um podcast aqui que a gente trouxe o nosso convidado especial, Dr. Baldinho. Pretendemos aqui em outros futuros podcasts ter a presença dele novamente. E se você gostou desse conteúdo, segue a gente nas redes sociais. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau. Eu acho que foi bom o bate-papo, tá certo? Eu acho que o que é importante aqui, claro, que o assunto é muito amplo, né? Importante aqui a gente dar alguma pincelada, alguma experiência, algumas coisas peculiares que acho que ajudam no dia a dia. E a grande maioria do dia a dia consegue definir bem no diferencial de avaliação, e essas dicas assim pontuais podem ajudar, tá certo? E eu estou à disposição para outros temas, tá? Calma mesmo, é um tema que eu gosto bastante. Conversar um pouco também, como a gente já, né, faço preceptoria de estudante de medicina, muito tempo uma coisa relacionada à residência médica.
uma coisa relacionada à especialidade, seja para digestivo, uma coisa relacionada também a faculdades particulares, como está a medicina hoje, com as faculdades particulares, como é que está o ensino privado da medicina, até onde isso vai, são assuntos interessantes aí que a gente pode conversar também. Exatamente. Deixa aí sua sugestão nos comentários.